Olá, eu sou a pastora Rosa Bressan e o caminho da plenitude de hoje é sobre a nossa liberdade em Cristo, que está em Gálatas 5. O versículo 1 diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Depois no versículo 13: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Esse dar ocasião à carne que o apóstolo Paulo cita é porque a liberdade que o Evangelho proporciona diz respeito à libertação do poder do pecado sobre o homem, e não é um consentimento para pecar. Todo aquele que faz mau uso da liberdade que o Senhor Jesus oferece e a transforma em uma licença para a sua carne, contamina a sua fé e se coloca em escravidão espiritual novamente. Por isso, quem foi livre não atende aos apelos do orgulho, do adultério, da inveja, da cobiça e das demais obras que aprisionam a alma. Depois, no versículo 16 ao 17, diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Andar diz respeito a um ato que exige vontade, força e ação da própria pessoa. Então, andar em espírito está falando sobre um ato, uma atitude que exige vontade, força e ação, a nossa própria vontade, força e ação. Por isso, é usado para ilustrar a vida cristã. As Escrituras declaram que somente quem anda em espírito se domina e se preserva na fé. A natureza humana tem vontade antagônica, vontade contrária à vontade de Deus. E isso leva o homem a travar sua maior luta consigo mesmo, que é conter seus próprios desejos e inclinações. Quem aceita o conselho divino de depender do Espírito Santo mostra que reconhece suas fraquezas e limitações e sabe que sozinho não consegue vencer nem a si mesmo e nem ao pecado. Depois, no versículo 19 ao 21, o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne. Lá ele cita uma lista de pecados que condenavam o homem diante de Deus. Muitos gálatas estavam presos a várias dessas transgressões, porque eles não viviam mais pela fé. Então, logo, não andavam no Espírito. As obras da carne, além de evidenciarem a todos a péssima condição espiritual daqueles que as praticam, também cobram um alto preço, porque impedem o homem de herdar o reino de Deus. E essa afirmação também está em Tiago 1,15. No versículo 22 fala sobre o fruto do Espírito, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. No versículo 23 diz: Contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito fala sobre a vida no Espírito, que pode ser comparada a uma árvore que produz bons frutos. Portanto, ela faz o bem, porque alimenta todos ao seu redor. Isto é, enquanto as obras da carne espalham o mal, pois além de prejudicar quem as pratica, prejudica também quem está à sua volta. Mas as virtudes de Deus no homem traz uma conduta aprazível a si mesmo e ao próximo. Então, quem tem a natureza adâmica não consegue ter esse fruto, pois ele é resultado da habitação do Espírito Santo na pessoa. E assim, o Espírito produz no ser humano tudo aquilo que é da sua própria natureza santa. E diante disso ele possui disposição para amar, se alegrar, ser manso, entre outras virtudes. Mas o fruto do Espírito é visível, inegável e permanente, porque procede da fonte divina. Eu quero chamar a atenção também para o versículo 22, que fala sobre o fruto.
E embora nós consideremos o fruto do Espírito de maneira pluralizada como frutos do Espírito, a Bíblia o considera no singular. E isso se deve ao fato de que as qualidades implantadas pelo Espírito em cada filho formam um todo, como se fossem uma única virtude. E são estes nove aspectos que contribuem para o perfeito desenvolvimento espiritual do cristão, como afirmam as Escrituras, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, que está em Efésios 3:19. Então, meus irmãos, eu desejo que a verdadeira liberdade de Cristo seja com cada um de nós, que a graça e a paz de Deus habite em nós, e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, que vocês meditem nessa palavra e vivam a liberdade de Cristo, vivam a verdadeira obra do Espírito Santo, que o fruto do Espírito Santo seja visto em cada um de nós, em nossas vidas, para que assim nós possamos nutrir todos à nossa volta com o fruto do Espírito e que possamos sempre andar na liberdade de Cristo. Em nome de Jesus, é meu desejo para todos nós. Amém.